Olá, boa tarde. São 4 horas e 35 minutos. Este é o Justiça Agora. Hoje é quinta-feira, dia de sessão plenária no Supremo Tribunal Federal. Vamos ao vivo falar com a repórter Carla Lucena, que tem os detalhes. Boa tarde, Carla. Olá, William. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. E olha só, nessa primeira parte da sessão plenária, os ministros começaram a julgar uma ação da Confederação Nacional do Sistema Financeiro. Ela pede que o STF considere que é constitucional um artigo de uma lei de 1994 que criou o Plano Real. Esse artigo, na verdade, ele fala sobre a utilização da unidade de valor real, a URV, utilizada aí para correção monetária nos primeiros 2 meses de circulação do Plano Real, ou seja, julho e agosto de 1994. Esse artigo ele não está mais em vigor porque ele seria usado apenas para esse período em transição. Hoje aqui na sessão, inicialmente, a Advocacia Geral da União, a própria Confederação e o Banco Central defenderam a constitucionalidade desse artigo. Já o ministro aposentado do STF, Francisco Rezec, ele falou em nome de uma empresa, ele hoje é advogado, falou em nome dessa empresa, defendeu que esse artigo trouxe aí prejuízos para os investidores. E depois das sustentações orais, os ministros inicialmente discutiram uma preliminar, ou seja, uma questão anterior ao julgamento do mérito da ação, para saber se essa ação poderia ser julgada pelo STF. Por maioria, vencidos apenas os ministros Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski, o plenário decidiu sim julgar a ação. Vamos ver alguns trechos dessa discussão. Nada de heterodoxo se fez aqui em relação à jurisprudência pacífica que nós desenvolvemos ao longo desses anos, desde 99, a propósito da ADPF. A presente arguição de descumprimento do preceito fundamental revela-se instrumento processual adequado aos fins nela visados. E nessa primeira parte, então, logo após essa discussão, nós tivemos o voto do relator deste caso, que é o presidente do STF, o ministro Dias Toffoli. Ele votou pela constitucionalidade desse artigo. Este caso, ele volta daqui a pouco no retorno do intervalo e a cobertura completa da sessão de hoje é logo mais no Jornal da Justiça, segunda edição. Segue com você, William. Ok, Carla, muito obrigado pelas suas informações. Moradores do Sol Nascente, em Ceilândia, a 40 quilômetros de Brasília, lutam para receber correspondência em casa. O Tribunal Regional da Primeira Região, Tribunal Regional Federal da Primeira Região, deu prazo até o meio do ano para que o serviço seja regularizado. Entre os moradores do Sol Nascente, o desejo há anos é um só: poder receber correspondências em casa. A comunidade do Sol Nascente, uma boa parte ainda não tem um acesso à internet, não tem um computador em casa, não tem um telefone com internet. Então, assim, não consegue, às vezes, comprar alguma coisa, não consegue que chegue até ela uma carta. Para tentar diminuir os prejuízos causados aos moradores, a Dilamar e alguns colegas se organizavam para separar as correspondências. Tinha o trabalho prestado, que era uma parceria que a Prefeitura Comunitária tinha feito na época com os Correios, e as correspondências vinham para lá, e aí toda semana chegava o malote e a comunidade, a vizinhança toda sabia, iam lá, pegavam suas correspondências que não conseguia entregar, voltava de novo para os Correios. Com a falta do serviço, a única alternativa para os moradores do Sol Nascente é vir até este prédio. Aqui funciona o Centro de Distribuição Domiciliária dos Correios. Eles percorrem todos os meses cerca de 6 quilômetros para buscar cartas, contas, as correspondências em geral. Após pedido da Defensoria Pública da União, a Justiça estabeleceu que até o final de junho, o governo do Distrito Federal e os Correios montem um plano de entrega das correspondências. 20 dias após a decisão da Justiça, o serviço ainda não foi implementado. Em nota, os Correios afirmam que é impossível, mas que há interesse em expandir o serviço postal na região do Sol Nascente. A empresa alega a falta de condições básicas para o atendimento da população, como a regularização fundiária. Sem indicação de quadras e numeração das casas, os Correios afirmam que é impossível a implementação dos serviços. O Ministério Público pede explicações sobre o policial militar que teria incitado violência na rede social contra a manifestação de estudantes e professores que ocorreu ontem na esplanada dos Ministérios, em Brasília.
O militar, fardado e dentro de uma viatura da polícia, postou uma imagem e mensagem sobre os manifestantes. Segundo o Ministério Público, a mensagem incita a violência e representa o inequívoco discurso do ódio contra os manifestantes. O Ministério Público pede para que seja apurada a conduta do PM. Em nota, a Polícia Militar disse que a imagem está sendo analisada. A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal disse que a postagem do PM não condiz com o elevado padrão profissional da Polícia Militar e que contraria normas de conduta. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região determina que o ex-ministro José Dirceu cumpra a pena da segunda condenação da Lava Jato de 8 anos e 10 meses de reclusão. Com isso, o ex-ministro pode ser preso. Mais informações sobre esse caso você vai acompanhar logo mais no Jornal da Justiça, segunda edição. Até lá.